Olá, tudo bem? Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão bíblica do dia, com base em 22 de janeiro, a leitura em que os capítulos da meditação são em Mateus 26 e Gênesis 36. Nós leremos Mateus do capítulo 26, dos versos 1 a 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra, por favor, e acompanhe comigo o que diz esse texto. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Quero conversar com você nessa nossa reflexão de hoje sobre o Cordeiro está crucificado. O que tem a ver o Cordeiro, né? Você está falando do Filho do Homem. Filho do Homem, eu entendo que está falando de Jesus, mas por que Cordeiro? Essa Páscoa, ela foi uma Páscoa muito desejada pelo Senhor. Em Lucas, capítulo 22, versos 14 a 16, o texto diz o seguinte: E, chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. No dia seguinte a essa celebração da Páscoa, Cristo, o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado para a nossa salvação. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 7, a palavra diz o seguinte: Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em algumas versões, nossa Páscoa está no nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Você já vai entender. Porque na Páscoa, o que era sacrificado na Páscoa? O Cordeiro Pascal. A Páscoa, no hebraico Pessah, não vou falar exatamente porque eu não domino o hebraico, mas Pessah, que significa passagem. Ela é a primeira festa do calendário judaico, aliás, instituindo inclusive o início do calendário. Ela celebra a libertação do povo de Israel do Egito, né? E o nascimento de Israel como nação. O que aconteceu? Na saída do Egito, quando a primeira Páscoa foi instituída, Êxodo 12 narra isso, Deus estava, por meio de Moisés, libertando o povo do Egito. As pragas, você se lembra? E na última praga era de que os primogênitos morreriam. Inclusive os primogênitos de Israel que não estivessem protegidos pelo sangue. Então Deus ordenou o sacrifício do cordeiro, cujo sangue devia ser aspergido nas ombreiras, nos umbrais das portas da casa, para que o anjo da morte passasse por cima ou sobre as casas, poupando o primogênito dos israelitas da morte. Quando Deus instituiu a Páscoa, era para que o cordeiro ele fosse sacrificado, o sangue aspergido, mas a carne ela era para ser assada no fogo, não cozida, nem preparada de outra forma, mas assada no fogo,
e deveria ser comida com pães ázimos, pães sem fermento e ervas amargas. Por isso que lá no 1 Coríntios 15:7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, é referência ao pão ázimo, ao pão sem fermento, ok? Isso foi na saída do Egito, né? Saída do povo. Em nossa saída do Egito espiritual, em nossa saída da velha vida sem Jesus, da nossa saída do pecado, do mundo, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado para que por seu sangue vertido na cruz nós fôssemos salvos, passando da morte para a vida. E esse sacrifício do Cordeiro na Páscoa, o Cordeiro Pascal, é claro que ele apontava para o Senhor Jesus, né? E é interessante, me lembro de uma canção, até recente, né? Não tem muitos anos, de um grupo que eu gosto muito, que ela traz um paralelo entre o que aconteceu lá no Êxodo com o sacrifício de Cristo na cruz. Diz assim: o dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele vem para nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde ele vem para nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é para sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio para nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é para sempre. Para nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão para chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é para sempre. E na crucificação do Cordeiro, o que nós podemos aprender? Nós aprendemos que a crucificação do Cordeiro, ela foi planejada. Apocalipse 13:8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Desde a fundação do mundo. A crucificação do Cordeiro, ela foi sinalizada em Gênesis 3, versículos 7 e depois o 21, com a queda do homem. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão e Eva, quando pecaram, descobriram que estavam nus. Depois de todo o desenrolar de Deus perguntando para eles, sentenciando a serpente, Eva, Adão, versículo 21 de Gênesis 3, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, Deus não aceitou, não permitiu que as folhas de figueira, os aventais de folha de figueira, cobrissem a vergonha da nudez deles. Mas ali, com as peles dos animais, Deus fez essa túnica que os vestiu, mostrando que para cobrir a vergonha da nudez, sinalizando, era necessário que o Cordeiro fosse crucificado, fosse morto. A crucificação do Cordeiro, ela foi tipificada. Gênesis 22, 10 a 14. E estendeu Abraão a sua mão,
e tomou o cutelo para imolar o seu filho, Isaque. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão! Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro. E aí o carneiro, ele é um macho da ovelha, tá? E o animal jovem, os juvenis, são chamados de cordeiros, tá? Fecha parênteses. E eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A crucificação do Cordeiro, ela foi também profetizada. Isaías 53, 5 a 7. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Com o cordeiro crucificado, nós temos perdão dos pecados. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E interessante, eu me lembrava de uma ilustração, dizem que é uma história verídica, que aconteceu com Charles Haddon Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, em que conta-se que um homem estava trabalhando no telhado de uma igreja vazia, quando Spurgeon ele entra para testar a acústica, né? Naquela época, né, já há alguns séculos, você não tinha, poucos séculos, mas alguns séculos, você não tinha a instrumentalidade que temos hoje de mesa de som, microfone, caixa de som, acústica como hoje em dia, né? Então ele disse em voz alta: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que aconteceu? Esse homem que estava ali trabalhando no telhado dessa igreja que estava vazia, Spurgeon iria pregar lá depois, né? E estava testando a acústica, né? O homem, ele ficou tão atordoado e ficou tão compungido com aquilo, de que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele se sentiu indigno, um pecador, que precisava também ter o seu pecado perdoado. O que aconteceu? Ele entregou a sua vida a Jesus ali mesmo. Então, aprendemos que com o Cordeiro crucificado nós temos perdão dos pecados. Com o Cordeiro crucificado nós fomos comprados de volta para Deus. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Com o Cordeiro crucificado, nós fomos reconciliados com Deus, fomos comprados de volta para Ele. Com o Cordeiro crucificado, nós fomos resgatados da nossa antiga maneira de viver. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Com a crucificação do cordeiro, não devemos temer os acontecimentos finais. Apocalipse 5, dos versos 5 a 7. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os seres viventes, prefiro, né? E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, é o cordeiro que abre os selos. Os versículos iniciais de Apocalipse 6 mostram isso. Os selos é daquilo que inicia os acontecimentos finais da humanidade sobre a Terra. Então, se é Jesus que dá o pontapé inicial para esses eventos finais, por que nós vamos temer as coisas que nós vemos ao nosso redor e não descansamos o nosso coração porque o Cordeiro está crucificado? Com o Cordeiro crucificado, nós não devemos temer o governo mundial. Apocalipse 17, 12 a 14. Governo mundial esse que tem sido sinalizado aí, e vai acontecer mais dia, menos dia, num controle global, rígido. Só você ver, né? Acompanhe as notícias, vê o que está acontecendo no mundo, você percebe isso. Esse clamor por um líder único mundial, pela unificação de leis, unificação de ideologias, de religião, está escancarado, não dá para nós negarmos. Mas Apocalipse 17, 12 e 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, por um período de tempo, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. A besta é a figura do anticristo. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Glória a Deus. Com o Cordeiro crucificado, nós vencemos a batalha espiritual. Sofremos adversidades espirituais, sim, aflições, perseguições, advindas de Satanás e seus demônios. Mas com esse texto de Apocalipse, eu vejo que, não só por esse, mas esse nos mostra que no Cordeiro nós vencemos essa batalha. Apocalipse 12, 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia... Esse texto é um texto sequência de uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. E que o dragão é derrotado e é lançado do céu. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Claro que o contexto está falando também dos mártires, mas não devemos temer Satanás e seus demônios. Com o Cordeiro crucificado, nós descansamos no cuidado de Deus. Apocalipse 7, 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará.
o Cordeiro, o nosso bom pastor, nos apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E é interessante que o Cordeiro nos apacentará, ou seja, o Cordeiro é o nosso pastor. Jesus é o bom pastor. Saber que o Cordeiro vai nos apacentar, cuidar de nós, é maravilhoso. Mas quando nós prestamos atenção no que o versículo está dizendo, de que é o Cordeiro que está no trono, é o Cordeiro que está no governo, Jesus, o Senhor, aquele que é o Rei, aquele que governa, Ele cuida de mim e de você. Porque a nossa ansiedade, porque as nossas preocupações, porque as nossas aflições nos consumindo, aquele que está, o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará. O Cordeiro. Com o Cordeiro crucificado, estamos unidos a Cristo, assim como o marido e a esposa. Apocalipse 19, 6-9. E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Com o Cordeiro crucificado, nós somos livres da ira vindoura. Apocalipse 6, 15-17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, a humanidade, vindo Jesus retornar, porque todo olho o verá, todo olho o verá. A humanidade vai estar aflita, preocupada, e sabendo que o Cordeiro está vindo. Eles vão querer se esconder, porque a ira é vinda, mas não nós. Nós somos livres da ira vindoura em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado. Com o Cordeiro crucificado, nós temos vida eterna com Deus. Apocalipse 22, 1-4. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Vida eterna com Deus, o servindo, onde não haverá maldição alguma,
porque o Cordeiro já foi feito maldito em nosso lugar, naquele madeiro, morrendo sem pecado. Depois de ter vivido completamente sem pecado, nascido sem pecado, gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, morreu por causa dos nossos pecados, no nosso lugar, para que a maldição que deveria ser sobre mim e sobre você, ela fosse tirada, foi lançada sobre ele, nossos pecados foram lançados sobre ele, ele foi feito maldito em nosso lugar, para que, por meio dos nossos pecados, punidos nele, a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita. E pela fé no Cordeiro que está crucificado, nós fôssemos perdoados e tivéssemos vida eterna. Não haverá mais maldição. Ali nós serviremos ao Senhor e veremos o seu rosto. Hoje nós nos alegramos pela fé e na esperança naquele que nós amamos e aguardamos. Mas haverá um dia, sem vê-lo, mesmo sem vê-lo, mas haverá um dia que nós veremos o seu rosto. E nas nossas testas estará o seu nome, mostrando que existirá uma total identificação nossa com ele. No Cordeiro que está crucificado nós temos vida eterna com Deus. Então, como aplicar essas verdades, considerando que o Cordeiro está crucificado, considerando lá 1 Coríntios 5:7, de que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa, ele foi crucificado, devendo nós viver como uma nova massa, purificados do fermento do pecado. Eu vejo isso em Mateus 26, versículos 17 a 20, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade. A um certo homem, diz ele: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Depois, no versículo 26 de Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Com os israelitas, a carne do cordeiro foi alimento para os fortalecer no início do êxodo, no início da caminhada rumo a Canaã, a terra prometida. Agora, em Jesus, participar da carne do Cordeiro de Deus é ter a vida de Cristo aqui, em nós, fortalecendo-nos, não para o início da caminhada, mas por toda a caminhada nossa de fé até a Canaã celestial. João 6, 53 e 57. Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O Cordeiro está crucificado.
precisamos considerar isso, que Jesus foi sacrificado para minha e para a tua salvação. Bem, vou deixar no link em destaque, um comentário em destaque, melhor dizendo, e na descrição, os links para você seguir, baixar o plano de leitura, para você acompanhar, imprimir se quiser, ou acompanhar no seu celular, e também para você acompanhar algumas reflexões do ano passado, né? Em cada capítulo de toda a Bíblia, para a glória de Deus, em PDF. Vou deixar o link também do nosso canal no Telegram para você poder acessar. Se essa reflexão fez sentido para você, do Cordeiro estar crucificado, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas verdades, também serem edificadas na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso, porque o Cordeiro está crucificado.